Ora viva, cordiais saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Mubene Amade, mas prefiro que me chamem de Mub Nabir. E para o vídeo de hoje, vamos falar desta tentativa minha, que vou tentar evangelizar um curandeiro. Bem, eu não sei como é que chamam nos outros países, mas em Moçambique, um indivíduo que concede cura a um enfermo por meio de plantas, assim como as raízes das plantas, é chamado por curandeiro. Mas também existe uma outra pessoa, ou seja, um outro indivíduo, com as mesmas características, mas ele invoca certos espíritos e concede a cura, ou mesmo em casos de um determinado indivíduo que foi ter com este curandeiro, chega lá, apresenta uma questão, por exemplo, sofreu um roubo ou um furto. Então ele faz as suas magias, faz ali de tudo e acaba já fazendo um trabalho espiritual no qual ele consegue localizar a pessoa que, por exemplo, furtou este bem, até que a própria pessoa devolve este bem ao dono. Então, eu não sei ao certo como é que se diz, se é curandeiro ou se é bruxo, mas pela experiência que tenho cá, por aquilo que tenho ouvido cá no meu país, cá em Moçambique, as pessoas chamam de curandeiro. E para a diáspora, aquilo que eu vejo nas redes sociais, televisões, novelas e tal, as pessoas têm dito bruxo. Então, depende da interpretação de cada um. Mas o que é que está a acontecer aqui? Eu, de fato, estou numa área fora da cidade, estou numa mata. Eu trabalho por essas áreas. Para além de ser youtuber, tem uma outra atividade que eu faço. Não vou dizer aqui, talvez com o tempo eu possa dizer. Mas então eu circulava por aqui a esparecer um pouco, a me envolver com este ambiente e tudo mais, como vocês veem aqui. Escalei uma montanha, eu na companhia de alguns colegas, e nos encontramos com este indivíduo no qual vou me encontrar com ele agora. Não sei dizer se ele está lá, mas ele tem lá seu posto onde faz o seu trabalho. Então, ele falou de umas coisas que eu ouvi e de certa forma aquilo foi algo novo para mim, nunca tinha ouvido com ninguém. Então, senti esse desejo de poder compartilhar convosco, senti esse desejo de poder compartilhar com o mundo para perceber de fato o que é que realmente acontece com este homem e o que é isso que ele fala. Ele deu umas revelações que, de certa forma, eu não entendi. Mas uma coisa é certa, eu tenho minha crença, eu sou cristão, creio em Jesus Cristo, o meu único e suficiente Salvador, que por mim veio ao mundo e morreu na cruz, para salvar o tão pecador que eu sou. Então, eu continuo crendo em Jesus Cristo, seja o que ele for a dizer, seja o que ele for a falar, eu creio em Jesus Cristo. E vocês devem estar a ver aqui a câmera aqui nas minhas mãos, sim. Era bom que eu estivesse a trabalhar com esta câmera, mas agora optei em pegar o celular porque a minha equipa não está completa. Estou distante do meu colega que tem trabalhado comigo. Desde já endereçar um forte abraço ao Zeke, que trabalhou comigo no vídeo do mercado Resta, tudo mais e tal. E este vídeo ele não está presente e não podia ficar sem fazer. Por isso optei em levar o telefone para fazer a introdução. Mais tarde vou usar esta câmera e eu não hei de aparecer assim na tela, mas simplesmente posso filmar a ele falando, posso filmar o ambiente onde eu me encontro, tudo mais e tal. Então isto é para fazer a introdução, havendo necessidade de aparecer algumas partes. Pois, então é isso e é o que vamos ver aqui. Então, numa situação dessas é importante a gente buscar a nossa fortaleza, é importante a gente recorrer a Deus, para quem crê em Deus, né? Eu creio em Deus e eu creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Então, antes que eu vá ao encontro deste bruxo, este curandeiro, eu vou fazer a minha oração, de modo que tenha minha proteção, de modo que esteja com meu Senhor. Vamos, poderoso Pai, digno Deus, digno de louvor e de toda adoração, Criador do céu e da terra, dos montes, do mar, das estrelas, do homem,
E toda a obra que por ti foi feita, Senhor, é grandiosa e nós reconhecemos. Antes de mais nada, ó Pai da Glória, quero entregar a minha vida, entregar o meu coração e dizer que o meu coração é um tabernáculo onde habita o Seu Espírito, Senhor. O que vou tentar fazer aqui, ó Rei da Glória, nunca fiz, mas espero que o Senhor me acompanhe e esteja comigo nesta caminhada. Vou tentar, Senhor, evangelizar. Vou tentar, Senhor, falar de Ti para um curandeiro, para um bruxo, Senhor. Ele tem uma força espiritual, mas eu creio que a Tua força é a maior de todas as forças. Por isso eu confio e acredito que o Senhor estará comigo e o Senhor proverá. Eu oro e deixo tudo nas Suas santas e poderosas mãos, para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos. Então, esta é a montanha que vamos escalar. Estamos em Nampula e esta é uma zona denominada Zona do Brito. Então, esta é uma área onde não existe sequer uma residência, é só uma mata grande. Então, é só mais ou menos para mostrar um pouco do plano e ver mesmo que realmente pessoas dessa natureza se instalam no meio da mata. Um sítio que aparentemente é perigoso. Então agora já estou a usar a câmera, a minha Canon nesse caso. Então em algumas partes eu posso aparecer usando já o celular, onde haver necessidade de mostrar a minha cara. Então, só para que o vídeo não fique assim tão longo, porque não posso movimentar tanto, por causa dos passos, tudo mais, o vídeo pode movimentar, abanar tanto, então vou ter que cortar um pouco este vídeo feito de câmera e vou usar já agora o celular, para que vocês acompanhem todos os passos. Então é exatamente aqui, exatamente nesta montanha onde está instalado o bruxo que vamos visitar. Vocês vão se surpreender com as revelações deste bruxo. As palavras, o que é que ele fala, o que é que ele explica sobre o cristianismo, sobre o muçulmanismo. Ele fala tanta coisa. Então, vamos continuar escalando. Aqui, escalando a montanha. É uma montanha muito alta e íngreme, mas não tanto quanto alta que me possa fazer ficar fraco ou cansado. Então vamos aqui caminhando. Estamos a alguns passos do local onde trabalha este curandeiro, ou se preferir bruxo. Então, para os que não acompanham este canal com frequência, só para lhes situar e lhes fazer perceber como é que é este canal. Este canal, na verdade, passou por várias transformações. Eu antes, quando comecei, queria só focar em questões de figuras públicas de entretenimento cá do meu país, e foi assim. Depois acontece que eu fui vendo. Um certo dia experimentei filmar, trazer um vídeo que falava dos deslocados, no centro de deslocados da guerra em Cabo Delgado. E aquele vídeo teve uma repercussão e aceitação. Daí eu achei melhor começar a trazer assuntos desse tipo de interesse, né? Então dali até hoje comecei a apostar em trazer um pouco de tudo o que acontece no meu país. E esse projeto começou há bem pouco tempo. Há dias filmei um ótimo vídeo onde entrevistei algumas pessoas no mercado
que demonstra que Moçambique de fato é rico no que diz respeito a alimentos. É um vídeo muito bom, espero que você vá assistir e deixe seu comentário lá que eu vou responder qualquer coisa. Assim como neste, deixe ficar o seu comentário. Estou a respirar com muita força. É um trabalho enorme que estou a fazer. Então, vai deixando ficar aí nos comentários o que é que está achando do vídeo e o que é que gostava de ver da próxima. Deixa só mostrar um pouco uma paisagem aqui com que me deparei. Veja só, muito lindo. Muito lindo. Então, vamos continuar. Estamos cada vez mais quase lá no topo. Dizer que ao lado tem um bairro. Fores a ver, lá no fundo existem umas palhotas. Então é um novo bairro onde as pessoas que não têm espaço e não têm condições de comprar um espaço para poder construir uma casa na cidade. Estou aqui numa área plana, mas ainda não é o fim. Estou aqui a caminhar por cima do capim. Ainda vamos caminhando. Eu não sei se vamos encontrar este bruxo, este curandeiro, mas eu espero o encontrar, porque da outra vez que eu o encontrei, eu disse que gostava de entrevistá-lo e ele disse que estava aberto a essa entrevista, convidar os seus parceiros de modo que participassem da entrevista. Então estamos prestes a chegar. Olha que ele não se expressa na língua portuguesa, expressa-se em uma das línguas, de várias línguas que temos aqui em Moçambique, que são os dialetos. Ele se expressa pelo dialeto Emáqua. Então, caso ele for se expressar por Emáqua, não em português, eu farei questão de comunicar, falar com ele em português e Emáqua posso dizer, depois direi em português para que vocês entendam e de seguida irei traduzir o que ele for a dizer. Então, estamos juntos e vamos caminhar. Agora vamos usar a câmera. Oh, Jesus! Estou a transpirar, veja só. Estou a transpirar. Ouvindo ali voz de alguém. Tentei aqui trazer as características ou as cores do traje que ele tem no seu corpo. Mas parece que a pessoa se afastou. Não consigo olhar mais ninguém. Não vejo mais ninguém. Mas é só questão de tentar aproximar para ver se de fato é alguém ou se de fato são vozes ou se é uma imaginação minha, mas acredito que realmente ouvi uma voz. Sim, ainda ouço a voz. Ainda ouço a voz. Então vamos juntos poder perceber de quem é essa voz e o que de fato está a acontecer. Vamos. De fato, lá no fundo ouve-se vozes. Lá no fundo ouve-se vozes. Vamos tentar aproximar para ver o que é. Mas tudo indica que são pessoas que estão lá no tal bruxo que eu me refiro. Então ele fez a sua, não sei se digo consultoria ou sua casa de bruxaria ou curandeirismo debaixo deste monte. Realmente às vezes já estou a ouvir e eu posso não evitar mostrar a imagem da pessoa. Só vamos focar a pessoa, daí não vamos aproximar ela focando para não haver desconforto. Então, é um jovem, vocês conseguem ver lá no fundo. Tem um jovem lá no fundo, mas tudo indica que está a orar.
Lote pakayan, loze janda ribaban, le kato bazeja, mote bozeja. Então, ele está a falar em línguas estranhas. Do pakanda ribabashin, lojenda ribaban, lote bakayan. Então temos que cortar as imagens para não interferir e não interromper este irmão. Então vamos evitar interferir. Temos que continuar com a nossa missão. E agora vamos descendo já para a casa casa não, mas o local onde ele tem feito os seus trabalhos, o tal currandeiro. Temos que deixar ele lá. Talvez está a orar em línguas. Então, é basicamente. Então, só para ter ideia de quão este lugar é, não digo deserto pela falta de vida, como árvores, não, mas no sentido de não haver gente aqui. Veja só. Dizia que lá tem bandeiras vermelhas e brancas. Eu não sei o que para ele simboliza. Estamos a aproximar. E esta mata tem cobras grandes, esta mata aqui. Por isso todo cuidado é pouco. Então vamos descendo. Vamos descendo. Aqui é a sua entrada. Eu dei começar a pedir licença com as nossas línguas aqui, com o nosso dialeto. Komala! Komala! Em português, Komala quer dizer dá licença. Komala! Já estamos a entrar. Komala! Aqui estão as bandeiras. Odi! Dá licença! Komala! Komala! Eu não sei se ele está, mas até agora ninguém responde. Aí estão os panos. Komala! Vamos tentar nos aproximar. Ah! Oanyinuno! Parece que alguém respondeu lá do outro lado. Ah! Timio! E ele está lá, está na sua machamba. Então vou desligar um pouco para comunicar com ele. Então, de fato, encontramos ele, está aí. Sim, é Raya. Então, Meni pura na Timio wa kibirushi yakala. O pura lolo ni hania unitati. então ele está a explicar que este lugar chama-se Unidade. De África. Unidade de África, é o que ele diz. Olha mkorola, e Corani. Aponta a estrela, diz que aquela estrela simboliza o Corão. Nesse caso, os árabes dizem Alcorão. Olha, mkorola. O Sioni é Kurusu. Então ele Sione. mostra ali a cruz, diz que chama-se Sione, que simboliza o cristianismo. Não, é cristão sim. Sim, sim. Depois já árabe. Galcap, norte. Tila, é símbolo aho. Então ele está a Olha, mostrar olha. ali um embondeiro que simboliza África. África. Então é como se ele estivesse a dizer que a estrela significa o Corão. Islão, Alcorão. Aí A estrela e a lua. é antiga. Sim. E- E ali a cruz simboliza o cristianismo. Aqui É na África. o embondeiro simboliza a África, sobretudo em Moçambique, cá no norte. Nesse caso em Nampula, Niassa. Assim, ele levou-me para aqui e está me mostrando a porta. Disse que aquela é a porta. Olha em Corawasheni. Ole mkora wanaguru lapa epatu ya wilukuni. O matine lape Corani e pepa. Então ele estava me explicando, dizer que aquela porta ali chama-se a Porta da Unidade. É uma porta que une o cristianismo, assim como o islamismo,
assim como os macuas, nesse caso os africanos. Bem, esse é o conceito que ele traz, não estou a trazer aqui minhas palavras. Então vou dar de novo a palavra a ele. Sim, vai no Cuiragá? Então é ali onde eles colocam epepa. Epepa é uma forma de colocar farinha invocando espíritos e esse tipo de... É como se fosse uma consagração deles. Ele está a dizer que na Arábia Saudita, em Medina, o que vigora lá é o Corão. Diz que é a porta dos árabes, assim como os indianos. Nesse caso no Ocidente, Oceane, nesse caso. Ele diz que é a porta dos... Diz que na Europa, onde ele chama de Sione, quem responde por eles lá é Jesus Cristo, nesse caso a Bíblia. Agora no norte, lá na curuti de Heliepepa, Orishi, o África. Então ele está a falar que aqui em Moçambique, acima de tudo na África, eles, o espírito que invocam é o embondeiro, que representa Epepa. Epepa é uma forma... O mago que saiu, esse é Namuli. Namuli. É Macoa, Patriona, não. Namuli. Então a origem das culturas, assim como a tradição da África, assim, ele está querendo me fazer entender que isso é religião. Então a religião da África é Namuli. Namuli é uma montanha. É uma montanha, sim. É uma montanha onde as pessoas consagram ali, invocam alguns espíritos, fazem seus peditórios. O nome dele é Nakuru. Então o espírito, ele está a dizer que chama-se... Está a nos permitir ter um bom trabalho, porque acontece que a memória do cartão está cheia, então anda a acordar. Então, para dar continuidade, ele dizia que ele foi atribuído o nome de... Manheria. Manheria é a mesma coisa, dizer presumir, o presumidor. Manheria por quê? Me quero que curufia que não quer limava ala rinno kancho wala wera me que iria que ruhelio la pa ashala ni que chokele ha o khala ana mapata o khala latarau sempre yalan khala nati mirashau porque kanke juela o que kiruhale na guru. Então ele está a explicar que quem lhe trouxe neste local para fazer este trabalho é um espírito chamado Nakuru. Fantasma. Em outras palavras, ele diz fantasma. Agora, meu pai aqui, explica aqui uma coisa. Você trabalha para quem mesmo? Agora, como te coban, nani puro na nihiya wira di khale, yale kie, ni puro nenna, kartu wasau, to shimeti kutarishionale, va, yale ya wiri yale, le katakoba va, kuro kwakela kenela kakenela miheya, aha nale kumaka rawunta mithali ni puro nenna va, wanari mwetweni wiri aijame, ama kulava aqui é lugar de cartuação desse fantasma. Então ele diz que esse é um local gratuito, específico dos espíritos que ele evoca. No fim fecha dizendo fantasma. Agora andou aqui a falar de mbondeiro, que é uma árvore que existe mais na África, não sei se existe na Europa, assim como na Ásia, mas na África tem muito, e é lá onde as famílias africanas têm colocado a farinha para consagrar o lugar, vulgo Epepa, onde invocam os espíritos e clamam para que sejam dados, por exemplo, que caia uma chuva, para que a produção na machamba venha a correr muito bem, tenham mais uma boa colheita. Então, e falou-me da questão da estrela e a lua, que simboliza o islamismo, nesse caso o Alcorão, e o seu discípulo Maomé. Mostrou-me a cruz, falou de Jesus Cristo. Agora, no meio desses todos, não existe um Deus. Capelo tu elava. Entrinha tu tem que toni Henrinho, quem hale moza, cavo na puia criador, cavo na puia manene. Na criador ia jiresenkuia. Ela nila en labula monum lobana. Ela nila en labula monum tiana. Mo puria eu kawaniya mo. Então ele está explicando, vou virar a câmera só para que vejam, ele explicando. O criador, ele está mostrando esses dedos e apanha só a explicação dele. Ela va, ria rilele pelo tabu kurukurerie.
Eria kiyumpe. Ah? Empele, epinkwile, kurikulerie. Makawaya nkawia mo. Ela ni ile Korani. Mono mulopwana. Ela ni ile Bíblia. Então, ele está a explicar que lá no céu foi feita uma distribuição. Então, a distribuição ele explica de acordo com a sua mão, indicando os dedos. Kachikelani, pedi para ele repetir. Nani puro nenna. Ela nari mwetwenele babariaya 5 ba. 5 dedos. Ela é viração. Ini hani é viração. Viração xene, ni palavra aqui. É viração pela. É o noro tino. É patua ya njua ni mkwela wo. Tá bem. É assim, eu não estou a conseguir perceber o que ele está a explicar. Eu posso perceber, mas não vou saber explicar a vocês para que entendam. Então, eu vou perguntar ele de uma outra forma. Ele estava perguntando assim. Nyumo himia wira yokala, por exemplo, mueri, wanyaya, tu árabe. Yokala, kurushi, wanyaya, tu cristão. É de cristãos, né? É de cristãos nesse caso. Yokala lá para wanyaya tino. Então, o hie tunja ingia. Nyumo zuela wira, olumwenku, kuwale mekaya, quase havo panque. Então, repetindo aqui a questão que eu estava a lhe fazer, eu disse, o Senhor falou das estrelas, da estrela assim como a lua, que simboliza o Alcorão, que é do Oriente. E falou da cruz, que simboliza o cristianismo, que é do Ocidente. E falou do umbondeiro, que simboliza africanismo. Então eu queria saber, no meio disso tudo, pode aqui mencionar, sabemos que existe céu e a terra, e essas coisas estão na terra. Não existe um Criador Supremo, um Deus. Qual é a explicação que tem? Supremo. Olá, ele é silobia. Então ele está explicando. Em lá Korani, Bíblia, mas tua veco é que é associação. E a Wiluku, em tua mojane Korani, meli Bíblia, mararuma kea. Mo. E patuayo. Hei e patuayo, onoro tino. Inchuan in patua ni kela kao. O chuli, patu wa mwerikia kwela nino. Peria e virasa wila no meio. Nkala ka mono mlopwana, ni mono mtiana. Ela é o mono mlopwana ela. Ele é mluku. Então ele está a explicar de que este dedo aqui simboliza Deus, tipo Deus Supremo, o máximo de todos. Agora, arranca Reni. Ele é Korani. Ele está a explicar que este aqui é Alcorão. Nesse caso, os muçulmanos. É a Bíblia. Ele está a explicar que esta aqui é Bíblia. Está a dizer que a Bíblia, assim como o Alcorão, submete-se a este Supremo, a Deus nesse caso. Agora, esta aqui esse aí é a África. Ele está a dizer que esta aqui é a África. Também submete-se a Deus. Significa que, se formos a ver o cristianismo, Alcorão é este. Ele indica. Então, a Bíblia é esta aqui. E esta aqui simboliza africanismo. África, sim. E tudo aqui, se forem a ver os dedos, tem um determinado tamanho. Isso, então, é exatamente isso. Agora, esse dedo que falta aqui no meio, é o quê? Qual? Este. Este aqui é viração. Viração. Então, ele está a explicar de que este dedo maior é viração, tipo o sol. O sol entra deste lado, ou por outra, nasce deste lado e entra deste lado. Então, este sol está a separar a parte da África. Nesse caso, a esquerda está a África e a direita está Oriente, e está mais próximo de Deus. E temos aqui também o Ocidente, que é o cristianismo, está próximo da África. Então, ele está a dizer que todos esses se submetem a Deus. Então, está a querer dizer que Deus reconhece estes caminhos como caminhos certos. Muhimia wira muluku, onona como tunjanja, wira tuzintareia mesmo de verdade. Ela tuzintareia, por kokala wajintareia ya. Nenno, wikunya niwo, nani funkona shepi, napina kapo, napina regula. Ele é secretaria, eno casaria. Silopia. Agora, ela é capuré. O que Cristo umbitiamo, maco umbitiamo, maco umbitiamo, ela encalaga em comum. Então, ele está a explicar de que aqui onde ele falava de viração é como se fosse um depósito
dos corpos depois da morte. Tanto cristão, assim como muçulmano, assim como essa questão de africanidade, médico tradicional. médico tradicional, nesse caso Nakuru, também enterrado aqui. Agora, Deus não disse que tem um caminho aqui que é certo, os outros não são caminhos para seguir. Encorra muluku kirale wira piro sana para otara tila injo zikina injo kahena tikumi. Iya chotani burko ochulu wa wilukuni. Masibulu wa wilukuni wa kelelio wa tamuni eva. Burko tikan le pontato wili wa tamuni eva tento cha apostolo. Apostolo wa ruyara wa tamuni eva. Ola yara mwaka. Meri mlokoni mili. Anni ponyane namani 24. Estoya sitiana teja asilo buena. Etoye la ochulu nane potri omono mlo buena. Rie Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, novembro. Na kubela meri mlokoni mili. É a viração do ano, explicação dele. Então, a explicação que ele traz é essa de que acontece que tanto essa religião de Nakuru, nesse caso os hábitos africanos de invocar espíritos, são de Deus, assim como o cristianismo é de Deus, assim como o islamismo é de Deus. Mas há uma pergunta aqui que eu tenho para si. O cristianismo, o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, sou a vida e sou a salvação. Não sei se é exatamente isso, mas ele diz: eu sou o caminho, sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Yesu longhime awira, e pirotimi, e kumitimio, kavo mutru onkala kala raka wana puya, wohivira wami, woikala ni mi. Então, a explicação é sobre Trila. Ela enhimia é bom. Ovo wiku sereria, kenera wiku sereria. Porque mukora, ela ni la mwana wamtiano nira ana manawe. Ela ni la mwana wamlupa onlipa nata tawe. Bojitu wa pavela na miruku. Etempe kumelenja ela bapatushia ela. Jesus Cristo, que hurisi wamo, ororwa, okumako suli. Tumesatisfa lalahi, ororwa, akumako suli, kura kumaka kamu. Então, um momento só. Então, ele está a explicar que o que está a acontecer aqui é que, mas perdi o foco. Ele falou tanto que até não me lembro exatamente o que ele falou. Então, sim, então eu dizia que Jesus disse: eu sou o caminho, sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu sou a Himeka Wira, que voto é pirokina, mutuntuna o pia wa mwanluku. Wira na kwa vale orekina yoroa wopowa. Kavo no opowa, ahirale piro ya Yesu. Vano nyuano munhimia wira, e piro zotene, muluku, tizawawe. E kweli tivi. Iya jotane iyo, porque eniri la ntumusa shiseni. Ola mukorola wa Yesu, enari mwetwene mukoro wa utatani. Então, ele está a explicar que o caminho de Jesus é o caminho de um irmão mais velho. O tio, nesse caso é o tio. Sim. Enquanto ela, mukorola, o tia nani. Então, ele está a explicar que o caminho de mbondeiro, nesse caso africanismo, os nakuros, é como se fosse uma fêmea. Tipo, é um caminho feminino. Porque vai a vai então ele está a dizer que no meio desses dois, quem responde como avó, é complicado, eu não estou a entender também, que quem corresponde como avô desses os dois é Adão e Eva, nesse caso Adão e Eva. Então nós os africanos, nas nossas condições precárias, temos feito um sítio para confeccionar os alimentos, como se fosse um fogão, né? Chamamos de matrua. São 3 pedras, por exemplo, temos esta pedra, temos esta e temos a outra. Aqui no meio colocamos a lenha, o combustão, e colocamos ali o fogo, ele arde e tudo mais e tal. Dali colocamos uma panela, esta é uma panela de barro, e o fogo vai aquecendo, e lá se tiver um alimento vai se confeccionando, vai cozer. Então o que ele está a querer explicar? A explicação que ele traz é que esta aqui
É Corão. é o Coran, o Alcorão. E este outro aqui É Bíblia. é a Bíblia, nesse caso o cristianismo. E esta outra pedra deste lado, Norte nesse caso África, é esse aqui. é, por exemplo, o Nakuru. É a religião africana. Então, é como se esta panela aqui fosse Deus. Então, ele está querendo nos explicar de que todas essas pedras aqui é uma estrutura que se submete a Deus. Então, está querendo dizer que tanto o africanismo, tanto o muçulmanismo, assim como o cristianismo, está conectado com Deus. Então, significa que essas todas religiões, essas todas organizações são de Deus. Então ele diz que todos esses estão a se submeter no mesmo Deus. Então essa é a sua explicação. Regulamento é segunda-feira ni hukuna Corani, na meli ni hukuna Bíblia. Então ele está a explicar que segunda-feira é um dia de Alcorão, nesse caso para os islãos. Na meli Está a explicar que terça-feira é cristão. é dia dos cristãos. Na mararu na majixe. Ele está a explicar que o africano tem 2 dias, nesse caso a quarta-feira e a quinta-feira. Enquanto é Corani, Enquanto que o Alcorão, segunda-feira é Hokolo Ajuma. enquanto que o Alcorão está em constante movimento, vem na segunda-feira e volta na sexta-feira. Sim. Agora cristão não na meli. Então o cristianismo aparece na terça-feira. Onrua sábado. Aparece também no sábado. Domingo. Domingo? Domingo é o sétimo dia. E conta vale. O como moacole, aquela tiana. Agora eu procuro aqui saber, o senhor acredita no inferno e no paraíso? Acredita que existe? Muito kupaliwira, havo ni pronatimia o inferno, o motroni, muito havo ni pronatimia o paraíso, o rivo, o jannati. Venezuela, mucho la rohi kalamoto juwendi atwao meio que juwende be makoaga. Então, momento moenele kita ko nemiga ko ka kule o juwele la waka ya wanro moron pala ha juwele papaya amamaya ala twala pasme be kotia atutu ya we lukuni bukanjo na mapieri wa we lukuni. Então, ele está a explicar aqui, ele acredita, diz que acredita no paraíso assim como no inferno, mas de acordo com as experiências que ele teve e com as visões que ele tem sobre a espiritualidade dele. Não assim como muita gente diz ou como está escrito nas outras escrituras sagradas. Então, ele está a explicar de que quem vai ao inferno é aquele que ainda não percebeu qual é a parte onde ele segue no meio dessa estrutura aqui, se segue esta pedra, ou se segue aquela, ou se segue a outra. É como se ele estivesse a dizer, é alguém incrédulo, alguém que não acredita em nada. Essa é a pessoa que vai ao inferno. Então, essa é a explicação que ele tem. Então, ele está a querer nos dizer que tanto os cristãos, assim como os muçulmanos, assim como os de Nakuru, nesse caso os que invocam espíritos, os africanos, também irão ao paraíso. Mas que nada que é o correto, moça. Eu disse, volto a perguntar-lhe algo. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Em Rimia, Jesus lava. Então, o que é que tem a dizer? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, porque Jesus é o caminho, é a vida. Sim, então ele insiste em dizer que esses os 3 caminhos dão ao paraíso. Quem não vai ao paraíso é aquele que não conhece ou que não se encaixou em nenhuma dessas. Aquele que não se encaixou em nenhuma dessas religiões é que vai ao inferno.
ba ni be ke dia uri ke le yinlo yinlo mpa kholelo ke njuela erie verie yinlo nkomo ke on kwa no vitia erie primero verie yinlo mashinlo la mpa kholelo ba yo khale komo no kumularea kendrina natali khandimwetela eyiti khandimwetela ni hana netela ka chewa yi kwile ka mnoro moron mashimoro mulu pale pule. Então, em parte, ele está aqui a deixar ficar aqui como se fosse uma reclamação, uma crítica. Ele diz que eles, cá na África, há falta de condições e possibilidades de poder, nesse caso, ser missionário com estes princípios, com esta... Sim, é difícil levar avante para outras partes do mundo esses princípios, esta religião da África. Então, por falta de condições, o africano é miserável, às vezes não tem condições para poder viajar para outros países para ser missionário e expandir esta religião. Então, eles acabaram por receber outros das outras religiões, tanto o cristianismo assim como o islamismo, porque têm condições para investir na sua religião e começaram já a menosprezar. Então, o que é que o senhor faz? Para hiyo soma hini soma mtakwani livro ahirimu ruponi hinoloha mrole mrefulano. Então ele explica que na verdade cada caso tem seu tratamento. Ele diz que quando aparece alguém dizendo que sofreu um roubo e a pessoa pretende descobrir quem é e se pretende, por exemplo, amaldiçoar essa pessoa ao ponto de perder a vida ou enlouquecer, eles, e quando ele vai explicar aqui agora. Então ele diz que faz adivinha, descobre, me entender ali. Por exemplo, miki no mungeria, que impela mutula hokoloshe ou avahue, nyimu imvarante koni, muni vahusha wala nitsaitai. Yo vahusele. Olon juela. Arwa miyo kirimu arwa bahu ampar arwa bahusia abahusia pia dira ke nihinya hako wira waru bahulia ya kala wira ribuya ni hana ndrobola kamrete oli wiyeli yoli kumurukusha kumtukula wira hikwe. Então ele entendeu desta forma que ele explicou. Ele disse que quando aparece alguém aqui, por exemplo, fez uma determinada coisa e alguém lançou uma maldição usando esses meios espirituais, o que é que eles fazem? Quando chega aqui, faz uma consulta, uma adivinha, e de acordo com o resultado que aparece, e ele explica um dos casos, se aparecer que a pessoa foi, por exemplo, amaldiçoada, feitiçada, eles vão buscar uma raiz que também possa descodificar ou abrir, libertar e reverter a situação, fazer com que a pessoa que tinha colocado a maldição nesta pessoa, a maldição vire contra ela. Então aquilo que você já vai dizer que feitiço vira contra feiticeiro, parece que é mesmo real, ele está aqui a explicar. Sim. Então, vano nyuano va, miteko timvara shinyu, atu tingwaya vo veka mitekoni. Alemu anrua alavela vende hinona mingi murupelwaka vela karuminki kukirupa sana hanerwaka kupavela hako hanerwaka kwentera rimpani mwe mampani mwe ya marakari kwensuru tele anene alani helela mwe onlie promesa como welu kunivu porque wakela kamkerecha onlie promesa le amkerecha mwe ya khale thi obekela ale arwa mkwiri ka uria me ba mabeli ya kobela bela ba kufanye fulano kinoru habatanto. Então ele está a explicar que o que acontece aqui é o seguinte: ele recebe diversas pessoas com diversos casos. Ele diz que a pessoa aparece aqui e diz: eu estou a passar por mal, problemas espirituais, não durmo, às vezes sonho, tenho pesadelos. E quando essa pessoa chega encaminhada àquela porta, ela entra ali naquela gruta e apresenta a sua questão e faz um voto. Tipo, se resolver este problema,
Assim, até ele dá um exemplo, do mesmo jeito que acontece nas igrejas, assim como nas mesquitas, a pessoa dá um voto, tipo, em caso de resolver esse meu assunto, eu prometo que farei isto, ou darei um valor, ou hei de oferecer uma viatura, de acordo com aquilo que a pessoa estiver apta a fazer em casos de se resolver a sua questão. Então, é exatamente isso que o nosso Senhor aqui explica. Qual é seu nome? Menjil nam resisto din haniamati kajilo. Então ele diz que o seu nome de registro é Amadi Cagilo. Ne wone na no kini hania mwanyi heria. Então, ultimamente ele é chamado de Utal. É como se fosse Mwanyi heria. Mãe Heriwa. É um pouco complicado para mim este termo, não sei como traduzir, mas é como se fosse Utal. Utal. Otale. Yeah. Na mwetwene. É como se estivesse a se presumir que ele seja uma determinada pessoa. Então, presume-se que ele é o tal. Então, na verdade, é isso que ele tem a dizer. Agora, vocês fazem o mal ou fazem o bem? Nenhuma em várias pessoas, não é o zorreira. Chomale yo meio kinebera. Baba ruhia ka kiruhie obarelela ebulanti yanakuru. Ankichi bele shawa na baraka pale aka ampabelo kume. O cume, então. Omi ba moto kinweria kahwire kirohe chuele muria masin kinweria porque wakula kinkota wakulo holu porque kinna kula konaka. Então, ele está a explicar aqui de que ele normalmente ele não faz o mal. O que ele procura fazer aqui é de ajudar pessoas que aparecem com problemas. Tipo, eu preciso estar bem na vida, eu preciso de ter paz, preciso de viver com saúde. São essas questões que ele atende e ele não mata, não porque não sabe matar, não conhece as raízes que matam. Conhece, mas ele tem medo de Responde chavo. tempo de juízo final. Nesse caso, quando estiver diante de Deus, a resposta que responder, ele não quer ser julgado, na verdade. Então, é vídeo e lá é na Uehia, quase muluma em motene, o Brasil, o Portugal, Angola, Guiné-Bissau, a tunjena na rohe vídeo lá. E vou quem rimela pode ler a língua portuguesa. Então, eu estava a explicar para ele que este vídeo será visto por vários cantos do mundo, tanto Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, a lusofonia toda. Falo desses países por causa da facilidade da língua. Então, mensagem cheia renenho para a tua lava. Qual é a palavra que tem para as pessoas que vão ver este vídeo, independentemente do lado do mundo em que estão? Palavra cheia renenho para a tua lava. Arvase mapuro alalo tena himiaka. E palavra eu awahiria te eu were na kala ko to kono kala na onitati to kuji kumihiria ya mikora o matena o siode unamuli onyokana ke waribo na nibareke mutekola em comum. Então ele explica que não pode haver divisões, não pode haver inimizades, tem que se fazer esse trabalho de forma comum. Tanto é que quando começamos ele falava da unidade. Então, porque diz que todos são compostos, ou seja, é uma estrutura que se submete a Deus. O tene nimbaraja vamosa. O kala were niria porque baba nihimia wiria vanina no vano vela velana. Hina vela velana. Ni hakele la mensaje ya u paisi u. Paisi janno ke hekerena. Kandrino weria. No panya o kalo nyokea. Veniria ba muekele kebu. Kumebuo nyama kuwa. Então ele volta a dizer aqui que a falta de condições não permitiu com que a religião africana, os hábitos africanos fossem expandidos pelo mundo todo. Então, por essa razão, os outros têm essa capacidade e condições, acabam vindo para a África e, por sua vez, acabam nos transmitindo esses valores e pedem para abandonar a sua tradição, a sua cultura, a sua religião. Mas isso não é certo, tem que haver união. Agora, eu tenho uma palavra. Eu estou no Jesus, sou crente de Jesus e tenho ido à igreja. O senhor aceita Jesus? Aceita porque é meu tio. Aí ele diz que aceita Jesus porque é o tio.
E o senhor costuma a orar para Jesus, adorar a Jesus? Nyu ano mwini mwaputi Yesu. Mwini muluma Yesu. Kini muluma Yesu kubiki wali yokera kawera. Kini muluma ole puruke patiyo. Enari buteni orupaliya ga girpaliya mere man mwa mama. Kukwela ka mere man mwa tata. Mikora iyo. Agora para pia we lokoni. Ia mikora ia que venre. Que quero cala reconhecimento abaí. Então ele está a explicar, ele diz que ele reconhece Jesus e adora Jesus porque há uma ligação de parentesco. Ele diz que é o tio. Então, se ele não crer nestes caminhos, nestas portas, como é que há de chegar a Deus se é uma estrutura? Assim como o africanismo, assim como o cristianismo, do mesmo jeito com o islamismo. É como se ele estivesse a dizer que andam juntas. É a crença dele. Não vamos aqui, de certa forma, discordar, ou seja, dizer que ele está errado, mas nós temos a nossa crença, conforme eu disse, eu creio em Jesus, estamos aqui. E é o fim do nosso vídeo, espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, ative o sininho, compartilhe, ajude o canal a crescer, por favor. Eu estou aqui lutando para trazer vídeos para vocês, para que o canal cresça. E eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que é que acharam deste vídeo, o que é que gostavam de ver neste canal. Meu nome é Mub Nabir, falo a partir de Moçambique, esta é a bandeira do meu país. E despeço-me com promessas de voltar no próximo vídeo. E muito obrigado, parece que o evangelismo não deu certo, conforme eu tinha dito que haveria uma tentativa, ou de acordo com a oração que fiz era para fazer um evangelismo, mas parece que não deu certo. E estamos juntos. Meio que querer que siga. Vamos a hinha com ele de cale junto. Vamos a cola na rua por cola comum. Então ele volta de novo a dizer, a enfatizar a questão de união e diz que essa montanha tinha que receber a todos, tanto cristão, tanto os nacuros, nesse caso o africanismo, assim como o cristianismo. Então estamos juntos. Muçulmano. E o Eu tenho que rumela baba porque o rumelo não roti. Eu tenho ni vai eu já te rio. Tá certo. Ni hana ni kalaga em comum. Wo bo pihia no bara mteko jaho. Katamutu. Ole lo ale shaho kwa. Kanra o shakristau nem maca nem cristão. Porque ole mteko em comum. Eu já estava para cortar o vídeo, mas ele diz que é necessário que estejamos em comum, que estejam em comum essas religiões, porque não adianta dizer que fulano é que vai ao paraíso, fulano não vai, porque todos que se submetem a Deus, todos irão. Então, não abale a sua fé, fique convicto, confie, aguarde pelo Senhor, Ele virá. Era só mais ou menos para ilustrar como é que as crenças são aqui na África. E acredito que em qualquer canto do mundo existem crenças diferentes do cristianismo. Então eu creio no Senhor Jesus e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tchau. Vai que tá bom. Tá.